Milhões de manifestantes nas ruas francesas, cerca de 10 mil toneladas de lixo acumulada nas ruas de Paris, escassez de gasolina após greves nas maiores refinarias nacionais, manifestações e mais manifestações. O que está acontecendo com a França nos últimos anos? Neste vídeo, será abordada a trajetória da França desde a Revolução Francesa até os dias atuais, explorando os problemas e desafios que a sociedade francesa enfrenta para o futuro, incluindo crises institucionais e polarização política. A França se evidencia como uma nação europeia de destaque, sendo uma das principais potências econômicas globais, reconhecida por sua culinária internacional renomada, suas marcas de luxo e, é claro, por sua capital, Paris, uma metrópole cosmopolita que concentra moda e cultura, atraindo anualmente mais de 40 milhões de visitantes, o que representa 6 vezes mais do que o número de turistas no Brasil. No seu auge, o Império Francês figurou como o segundo maior do mundo, ocupando 8% do território global, com colônias estabelecidas em grande parte da África, Ásia e até mesmo na América, propagando a influência cultural do país em âmbito mundial. Para se ter uma noção de como sua cultura foi espalhada, atualmente o idioma francês ocupa a 5ª posição entre as línguas mais faladas no mundo, contando com mais de 280 milhões de falantes, sendo que na França há 62,6 milhões de habitantes. Além disso, a França destaca-se em setores industriais que a conduziram ao posto de 7ª maior economia mundial, com um produto interno bruto de 2,7 trilhões de dólares. O país ostenta um poderio militar como nação nuclear e é um dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, conferindo-lhe uma influência significativa no cenário global, com participação ativa em diversas organizações, incluindo a União Europeia. No entanto, a economia francesa tem enfrentado desafios decorrentes do excesso de legislação trabalhista e do sistema de proteção social, resultando em instabilidades nos últimos anos. Para compreender o contexto atual da França, é necessário retroceder até a Revolução Francesa de 1789, quando a grande disparidade social entre a aristocracia e a população, aliada à participação em conflitos armados, culminou em endividamento e crise econômica no país. A queda do absolutismo não resultou em governantes menos autoritários, porém a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão estabeleceu uma consciência social sólida na população francesa, que se tornou a base para o posterior desenvolvimento do estado de bem-estar social adotado pelo governo francês. Após a Segunda Guerra Mundial, a França implementou um extenso programa de nacionalização e estatização de empresas, além de adotar medidas que fortaleceram o bem-estar social da população. Esse período ficou conhecido como os 30 Gloriosos, com o país registrando um crescimento médio de cerca de 5% anualmente. No entanto, a partir da década de 70, o crescimento econômico começou a desacelerar, com taxas de inflação e desemprego atingindo cerca de 10%. A intervenção estatal na economia também continuou presente até os anos 80. Com a saída dos socialistas do poder, o país adotou políticas mais voltadas para o mercado e tornou-se membro da União Europeia, com várias privatizações ocorrendo desde 1986. A França manteve uma economia mista, com a intervenção estatal ainda presente em setores como transporte, energia e defesa, adotando um modelo de social-democracia. Porém, embora o país tenha mantido um crescimento estável nos últimos anos, ele tem sido afetado por crises econômicas. No entanto, a França continua se destacando em diversos setores, como o automotivo, com a Renault e a Peugeot, 2 das principais marcas do mundo, gerando uma receita anual de 117 bilhões de euros. No setor de luxo, os franceses lideram, com 3 empresas entre as 10 maiores do setor, incluindo a Louis Vuitton e a Dior, que geram uma receita estimada de 59 milhões de dólares por ano, sendo a L'Oréal a maior empresa de cosméticos do mundo e o setor de energia
também é de grande importância, especialmente devido à energia nuclear, com a França sendo a segunda maior produtora do mundo, com mais de 70% de sua energia proveniente dessa fonte. A agricultura também é um setor importante. Embora tenha havido uma queda em relação ao PIB ao longo dos anos, o país é o quarto maior exportador do setor no mundo, se destacando em produtos como batatas, queijo e, principalmente, vinho, sendo a maior exportadora global. Por este motivo, a França tem dificultado o acordo entre Mercosul e União Europeia, com receio de que esta área seja afetada. Também não é surpreendente que o turismo seja um dos principais setores da economia, já que a França é o país mais visitado do mundo, recebendo mais de 90 milhões de turistas em 2019. Para se ter uma ideia, este setor representa 8% do PIB do país, com uma arrecadação de 229 bilhões de euros em 2019 e gerando mais de 2 milhões de empregos por ano. No entanto, a pandemia afetou fortemente esse setor, com estimativas do Conselho Mundial de Viagens e Turismo sugerindo que a economia francesa teria perdido impressionantes 131 milhões de euros por dia em 2020. Mesmo com a expectativa de recuperação do setor e os avanços na vacinação na Europa, as severas restrições desde o início da pandemia podem continuar prejudicando a economia do país. Apesar de o turismo e a indústria de manufaturados, como produtos de beleza e itens de luxo, serem extremamente rentáveis, qualquer crise econômica global, como a de 2008 e a pandemia de 2019, afetam significativamente até hoje estes setores e, consequentemente, o país. A economia da França retraiu em 8,3% em 2020 e, apesar de ter um grande potencial econômico e relevância internacional, o país tem enfrentado altos índices de desemprego e aumento da dívida pública, além de um sistema de bem-estar social estabelecido. Isso contrasta com a situação da Finlândia e dos demais países nórdicos, nos quais o sistema de bem-estar social está alinhado com o mercado, oferecendo incentivos à competição e ao empreendedorismo. No entanto, na França, o bem-estar social está ligado a uma rígida regulação do mercado e a um extenso e complexo código trabalhista. Assim, mesmo quando as empresas francesas desejam contratar, encontram grandes obstáculos na burocracia envolvida na contratação e demissão de funcionários. Para tentar mudar essa situação, a reforma trabalhista de 2017 foi aprovada, apesar dos fortes protestos dos sindicatos. Milhares de manifestantes foram às ruas para lutar contra a aprovação. Para compreender a onerosidade do sistema previdenciário para o governo, basta analisar que, somente em 2021, os gastos com pensões consumiram quase 14% do produto interno bruto da França, onerando os recursos públicos em quase o dobro da média dos países pertencentes à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a famosa OCDE. Conforme um relatório elaborado por especialistas contratados pelo governo, estas despesas podem acarretar um déficit anual de 10 bilhões de euros entre os anos de 2022 e 2032. Apesar das medidas adotadas, a idade mínima para aposentadoria na França ainda é inferior à de nações europeias vizinhas, tais como Alemanha, Reino Unido, Bélgica, Holanda, Espanha e Itália, nas quais a idade de aposentadoria varia de 65 a 67 anos. No Brasil, atualmente, a idade mínima para aposentadoria por idade é de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens, com tempo mínimo de contribuição de 15 anos. Vale destacar que essa reforma flexibilizou o poder de negociação entre empregadores e empregados, além de facilitar as demissões para investidores estrangeiros em momentos de dificuldades econômicas. Anteriormente, as autoridades levavam em consideração a situação da empresa globalmente, e não apenas na França. Embora as reformas não tenham resolvido todos os problemas, contribuíram para a redução do desemprego no país, que atualmente está em 7%.
Mesmo que seja a taxa mais baixa desde 2008, ainda é a quinta mais alta da Europa Ocidental, bem acima dos 2,9% da Alemanha, por exemplo. Além disso, a preocupação com o bem-estar social resulta em altos gastos públicos na França, sendo assim, tornando o país que mais destina recursos ao bem-estar social em relação ao PIB global, com 32% de toda a receita sendo direcionado a gastos com seguridade social, saúde, educação, que são totalmente públicos. Essa forte ênfase na social-democracia e a necessidade de recuperação desde a crise de 2008 também levaram o presidente socialista François Hollande a impor impostos sobre grandes fortunas em 2012. Ou seja, qualquer cidadão que tivesse um rendimento acima de 1 milhão de euros seria obrigado a pagar 75% de imposto de renda. O governo esperava arrecadar cerca de 30 milhões de euros anuais com essa medida. No entanto, essa expectativa não foi atingida e a arrecadação ficou em apenas 16 bilhões de euros. Esse resultado pode ser explicado pelo conceito da curva de Laffer, que demonstra que há um limite na relação entre o aumento da arrecadação de impostos e o aumento das alíquotas. Ou seja, quando chega nesse limite, o aumento na alíquota faz as receitas diminuírem. Para se ter uma ideia, essa medida gerou ampla contestação desde o início, com mais de 22 mil indivíduos ricos deixando a França entre 2015 e 2016. Jogadores franceses ameaçaram interromper a liga e várias autoridades, incluindo o então ministro da Economia e agora presidente Emmanuel Macron, criticando fortemente a medida, referindo-se ao país como o Cuba do Sol. Este fator resultou na completa abolição da lei em 2017. Outro aspecto relevante é a situação da imigração para o país. Diferentemente de outras nações europeias, a França, já no século XIX, era considerado um refúgio para pessoas em busca de liberdade ou perseguidas por razões políticas em seus próprios países. Com a industrialização e a crescente demanda por mão de obra, a França se tornou um destino para imigrantes. Portanto, desde o fim da Segunda Guerra Mundial até os dias atuais, a maioria dos imigrantes vem de ex-colônias francesas. Devido às suas diferentes religiões e visões de mundo em relação aos franceses, surgiram tensões que intensificaram a polarização política, alcançando um nível preocupante. A radicalização do discurso em relação à política de imigração foi agravada pela carta escrita por militares do presidente Emmanuel Macron, assinada por mais de 240 mil pessoas, que expressava a necessidade de ação para evitar uma guerra civil no país. Entretanto, não parece ter se resolvido, visto que, no momento, a França está presenciando mais uma manifestação devido à morte de um imigrante argelino de 17 anos. Com isso, milhares estão nas ruas novamente com pesadas manifestações, desde atear fogos em carros e ônibus até depredar e saquear lojas e escolas, fazendo com que o presidente Macron solicite aos pais que mantenham seus filhos em casa, visto que trata-se de manifestantes jovens. Entretanto, não parece haver resultados, visto que os pais não possuem mais controle sobre seus filhos. Esse fato demonstra como a estabilidade política se tornou um desafio para a França e levanta questões sobre o futuro da nação, seja no âmbito político ou econômico. Portanto, o futuro dos franceses é incerto em certa medida, e a polarização política e o desempenho econômico, aquém do esperado, tem chances de aumentar nos próximos anos, especialmente porque a França continua resistente a mudar suas estruturas protecionistas e burocráticas nas indústrias e no mercado de trabalho. Dessa forma, é difícil prever uma alteração positiva na situação econômica do país em um futuro próximo. Além disso, a questão migratória também representa um grande desafio, pois parece que as autoridades francesas perderam o controle da situação, o que alimenta as tensões políticas e ameaça a democracia no país. Para enfrentar essas questões, o povo francês precisa se unir e buscar soluções que possam envolver redução dos direitos trabalhistas e sociais para estimular investimentos na redução dos gastos públicos, além de lidar com a questão da imigração por meio de um controle mais rigoroso de suas fronteiras. Se
Se esses problemas forem resolvidos, não há razão para não acreditar em uma mudança de cenário positivo para os franceses. O país possui uma longa história de excelência em produtos de beleza e marcas de luxo, o que lhe confere um glamour que poucos conseguem igualar. Há um ano das Olimpíadas, na sua opinião, qual a imagem que o país passa para o mundo? Se chegou até aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.